O senador Flávio Bolsonaro disse que o Ministério Público do Rio tenta dar um verniz de legalidade à investigação do caso COAF, no qual foi identificada a movimentação financeira atípica na conta do seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o filho do presidente disse ainda não saber onde está o ex-auxiliar e negou que seus funcionários lhe devolvessem parte dos salários. Segundo o parlamentar, o único caminho possível para a investigação conduzida pelo Ministério Público seria o seu arquivamento. O senador reconheceu ainda que as explicações apresentadas até agora por Queiroz não são satisfatórias. Aqui a declaração dele, abre aspas. Quem tem que cobrar agora explicações é o Ministério Público. Óbvio que cobrei também, mas ele não me deu as explicações precisas à época. Me deu de forma genérica. Agora é o Ministério Público que tem que apurar. Talvez meu erro tenha sido esse, confiar demais nele. Sem dúvida. Fecha aspas. Vera Magalhães. Bom, contradição já começa aí. Ele diz que a investigação é ilegal e aí depois diz que é o Ministério Público quem tem de apurar isso ou aquilo. Concordo, é o Ministério Público que tem de apurar. A investigação não é ilegal, o Supremo já se manifestou a esse respeito, referendou os passos que foram dados até aqui na investigação, disse que nada foi cometido de ilegal. Ele diz algumas coisas que não correspondem à verdade na entrevista ao Estadão, diz que seu sigilo fiscal e bancário foi quebrado, o que não é verdade, que seus extratos foram exibidos na TV, o que não é verdade, o que foram exibidos são relatórios do próprio COAF e as sucessivas decisões da Justiça, do STJ, de outras instâncias da Justiça, de que relatórios do COAF não configuram quebra de sigilo bancário e fiscal, que isso é aceito como parte de investigação e que a simples divulgação e a existência desses relatórios não configura quebra de sigilo bancário e fiscal. Então, dito tudo isso, o que resta da entrevista, no seu substrato político, é uma tentativa do Flávio Bolsonaro de se desvencilhar de um assessor que era muito poderoso no seu gabinete. Poderoso a ponto de usar e abusar do salário dos próprios colegas, decidir suas aplicações, decidir que eles iam investir em carros mais rentáveis que qualquer CDB e qualquer título de previdência, qualquer título público, etc. E até agora nada disso se comprovou. Cadê as transações com carros? O Ministério Público ainda não recebeu os comprovantes dessas transações. Cadê o Queiroz? Nem o Flávio Bolsonaro sabe responder a essa pergunta que já virou meme. Diz que não sabe o destino do seu ex-assessor, algo que também é muito pouco difícil, é muito pouco provável de se acreditar, uma vez que há inúmeras fotos dele ali no seio da família Bolsonaro, em churrascos, de sunga, em pescaria, em condições de muita amizade. Não dá para você perder de vista alguém com esse grau de amizade, com esse grau de ingerência sobre o funcionamento do seu próprio gabinete parlamentar e que pode complicar a sua vida. Você tem que manter essa pessoa no radar. Essa pessoa está atrelada a você numa investigação judicial. Não é crível que o Flávio Bolsonaro não saiba onde está o Queiroz. E aí, Carlos Andreasa, e para você? Outro assunto que nós tratamos aqui em detalhes, né, meu caro Silvio? Veja, a última vez que se tomou conhecimento do paradeiro de Fabrício Queiroz foi no dia 1º de março de 2019, por ocasião do seu depoimento por escrito ao Ministério Público, quando então apresentou a segunda versão sobre as movimentações financeiras. O Flávio Bolsonaro passou isso como se não existisse. Mas vamos lembrar aqui, porque eu escrevi a respeito um artigo lá no blog e falamos aqui todos nós no programa. Nessa ocasião, nesse depoimento, o Fabrício Queiroz, usando outra palavra, outra expressão, assume a prática de rachadinha no gabinete, com a seguinte diferença: o dinheiro amealhado não se destinaria ao bolso do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, nem dele próprio Queiroz, mas para um caixa informal, por meio do qual seria possível, segundo Queiroz, de novo, de maneira informal, ampliar o número de colaboradores do projeto político-eleitoral do hoje senador da República. O Queiroz, nesse depoimento ao Ministério Público, declarou que todo novo assessor de Flávio, ao assumir, era informado de que teria de devolver parte do salário de modo a bancar os auxiliares.
E com isso ampliava o alcance do que ele chama de desconcentração de remuneração, o gabinete informal do Flávio Bolsonaro. Queiroz diz que o Flávio não sabia de nada, mas isso acontecia no gabinete do sujeito. Nessa entrevista ao Estadão, o Flávio diz que o seu erro foi confiar demais. Sempre é isso, né? O político sempre, quando confessa um erro, pelo menos no primeiro momento, ele diz que errou porque confiou demais nos outros, nos seus auxiliares. É um auxiliar muito próximo dele, muito próximo do Jair Bolsonaro também. O Flávio Bolsonaro confessa que terceirizou o gabinete, né? Tem um determinado momento nessa entrevista que é inacreditável, mas é uma aula de patrimonialismo, em que ele diz assim: o Queiroz virou para mim e falou, mais ou menos, tá? Posso colocar minha família no gabinete, tá? Não é na casa do cara, não é na casa do Flávio, no gabinete, paga com dinheiro público. Posso colocar minha filha? Aí o Flávio, pode, organiza isso aí. E assim vai, como se isso fosse natural, como se não corroborasse com isso as suspeitas que há. Então, esse é o status político do que há e que precisa ser cobrado e que nós estamos lembrando aqui. E aí tem um aspecto legal, jurídico, que eu também gostaria de chamar a atenção. Eu, pessoalmente, e em nome da coerência, considero uma temeridade, um excesso, o Ministério Público poder solicitar dados financeiros de um cidadão ao COAF. Eu acho isso bizarro, especialmente no caso do Flávio, naquela ocasião, em que ele não era ainda investigado. Uma coisa é o COAF gerar os relatórios de operações e mandar para o Ministério Público. Outra coisa é o Ministério Público demandar essas informações. Eu, pessoalmente, acho isso uma barbaridade, um excesso e uma falha do controle jurisdicional. Eu acho que o judiciário erra ao permitir que isso aconteça. Porém, como disse a Vera, existe jurisprudência tanto no STF quanto no STJ. Um equívoco, mas existe. Esses tribunais autorizam esse procedimento da parte do Ministério Público. Autoriza. Então, é aquela cultura do ativismo judicial de que eu tanto falo aqui, nociva para o país, ruim, expõe o cidadão, invade direitos individuais, está em curso há muito tempo, porém, como diria o samba, beneficiou muito o bolsonarismo. Vou insistir nessa tecla. Esse ambiente de acusação, de vazamento de informação, de todo mundo sob suspeita, é um dos elementos constitutivos do fenômeno de ascensão do Jair Bolsonaro à presidência da República. Só que agora o Bolsonaro, no caso, por meio do Flávio Bolsonaro, virou vidraça. Antes, quando era estilingue, era bom e a galera ganhou a eleição usando isso. Só uma última informação ainda sobre o caso, publicada pelo site do jornal O Globo agora, há poucos minutos. A justiça autorizou a quebra do sigilo de Flávio Bolsonaro e também do Queiroz.